Olá, meu nome é Geisiele, sou aluna de Pedagogia do Polo João Molevade de Minas Gerais, na Universidade Uninter. Hoje eu vim apresentar para vocês mais uma parte do meu seminário, modo extensão. Eu fiz com mais duas amigas de faculdade, a Adriele e a Luciele. Hoje eu vim mostrar para vocês sobre a evasão escolar, que é o tema escolhido. O curso, como já foi dito, é licenciatura em Pedagogia, estágio supervisionado, Gestão Escolar modo extensão. As alunas são Adriele Cristine de Araújo, o RU dela é 21 44 697, o meu Geisiele Gonçalves Barbosa Vital, RU 21 450 04, a Lucélia Abrantes Rossi Martins, RU dela 21 450 268. O seminário é Gestão Escolar, Evasão Escolar. O que é evasão escolar? A evasão escolar ocorre quando o aluno deixa de frequentar a aula, caracterizando o abandono da escola durante o ano letivo. No Brasil, a evasão escolar é um grande desafio para as escolas, pais e para o sistema educacional. Segundo dados do INEP, Instituto Nacional de Estudos de Pesquisas Anísio Teixeira, de 100 alunos que ingressam na escola na primeira série, 5 não concluem ensino fundamental, ou seja, 95 terminam a oitava série. IBGE 2007. As causas da evasão escolar são variadas. Condições socioeconômicas, culturais, geográficas ou mesmo questões referentes ao encaminhamento didáticos, pedagógicos e à baixa qualidade do ensino das escolas podem ser apontadas como causas possíveis para a evasão escolar no Brasil. Aí eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre a entrevista da evasão escolar no Brasil. Hoje eu estou aqui com o Ricardo Paes Barros, economista-chefe do Instituto Ayrton Senna, professor do INSPER. Bem-vindo ao nosso programa. E a gente gostaria de discutir hoje aqui contigo o que faz com que, em pleno século XXI, a gente tenha estudantes que não conseguem estabelecer um engajamento com a escola pública brasileira. Então, eu queria ouvir de você, existem estudos que abordam essa questão? Por que os jovens não se engajam com a escola? Bom, olá, Mônica, um prazer estar aqui contigo nessa entrevista. A ideia do abandono no ensino médio, na verdade, é um problema mundial. Então, o mundo inteiro está estudando isso, preocupado com isso. Então, existem estudos e centros no mundo inteiro, muitos deles exclusivamente preocupados com essa questão, E, basicamente, você pode organizar essas preocupações em 3 ou 4 grandes grupos. O primeiro grupo de questões é uma questão que transcende a escola. São problemas, vamos dizer, não tem transporte, ou as pessoas têm outros usos para o tempo. Você pode ter uma mãe que quer cuidar, uma mãe adolescente que quer cuidar e precisa cuidar do seu filho, ou alguém que precisa trabalhar, alguém que é muito pobre. Então, pobreza, gravidez na adolescência, trabalho precoce, tudo isso contribui para que o jovem não vá para a escola ou evada da escola. Tem outras questões que estão mais relacionadas à escola em si, ou seja, se você não oferece uma boa escola, é claro que o jovem não vai ficar lá, tá certo? O jovem, às vezes a gente acha que não, mas o jovem é talvez o grupo etário que mais valoriza o tempo dele. 1 hora do jovem eles levam muito a sério. Então é bom que a escola seja atraente e faça sentido, porque eles vão rapidamente perceber se ela faz ou não faz sentido e vão embora se ela não fizer muito sentido. A terceira coisa é se você tem ou não tem um sério desajuste entre o que o jovem quer e pode aprender e o que a escola pode oferecer. Quer dizer, se você tiver um jovem com uma grande defasagem de aprendizado, ele simplesmente não vai entender o que o professor está ensinando e, portanto, se você não estiver apoiando ele, corrigindo essa defasagem, ele vai sair da escola, porque a escola não está adequada. Ou se aquilo que a escola está ensinando
pode estar ensinando de uma maneira maravilhosamente bela, mas pode ser percebida como inútil pelo jovem. Então, ele também vai sair da escola. Né? E, por fim, existem razões mais emocionais e ligadas à percepção dele do que é importante naquele momento, que pode levar ele a sair da escola. Então, ele pode brigar com um amigo, ele pode se desentender com um professor, com a namorada. Ele pode se entender com a namorada que, por acaso, está na mesma sala que ele, e pode, por causa dessas razões, sair da escola, ou pode ter desentendimentos dentro da família dele que pode tirar ele da escola. Então, também o socioemocional do aluno é importante, ele está bem para que o aluno possa permanecer na escola. Eu queria primeiro, então, conversar com você sobre esses fatores mais sociais que você falou, fatores de contexto. A gente tem alguns gráficos, alguns dados que a gente gostaria de ver com você sobre o contexto brasileiro. Vamos lá? O perfil familiar impacta no avanço escolar. A chance de um jovem chegar aos 16 anos com o ensino fundamental completo em um lar chefiado por uma mulher negra analfabeta na zona rural é de 20% no Acre, 40% no Mato Grosso e cerca de 60% em São Paulo. Nesses mesmos estados, em uma família chefiada por um homem branco com ensino médio, a chance de conclusão do ensino fundamental é de 90%. Em todos os estados, a chance do jovem de família rural, chefiada por mulher negra analfabeta, terminar o ensino fundamental aos 16 anos, não chega a 60%. Enquanto isso, nas famílias urbanas, chefiadas por homens brancos com ensino médio, esse número passa de 80% em todos os estados brasileiros. Então, PB, a gente tem aí essas questões ligadas à pobreza da família, né, que muitas vezes leva esse jovem a buscar renda de alguma maneira. Tem as questões de gravidez precoce, né, para a menina e para o jovem, rapaz. Fala um pouco para a gente como é que isso impacta essa permanência desse jovem na escola. É claro que situações de extrema pobreza vão impactar na presença do jovem na escola. Mas esses números que a gente está vendo, eles são absurdos. Quer dizer, não era para a gente observar no Brasil as diferenças que a gente está observando. Evidentemente que a escola brasileira ela não está fazendo o papel dela de suavizar essas diferenças. Então, se um jovem é realmente muito pobre e não consegue estar bem alimentado, não consegue ter um quarto separado para poder dormir sem barulho e etc., pode ser que isso vá atrapalhar o desempenho dele. Mas se você tiver uma boa escola e tiver um jovem que não é dramaticamente pobre, você pegar pessoas mais pobres e mais ricas e botar numa sala de aula ou numa atividade qualquer, muito bem idealizada, muito bem conduzida, né, onde eles vão participar de um debate, vão discutir algum tema, você vai perceber que depois de 15 minutos você não consegue dizer quem é pobre, quem é rico no meio daquela discussão, porque o conhecimento, a busca e o raciocínio, ele cruza essas fronteiras da riqueza, de qual é a educação do seu pai, e se for bem conduzido, bem colocado, você equaliza tudo isso, você deixa os talentos emergirem. Então, eu acho que a gente não pode, é claro que situações de extrema pobreza, onde o jovem não tem nem condições de tomar banho e ter uma boa roupa para ir para a escola, obviamente vão fazer diferença, e a política social tem que estar aí para garantir uma renda mínima para todo mundo. É claro que uma menina grávida, ela precisa ter um acolhimento muito especial na escola, e se ela for mãe também, para que ela consiga continuar estudando e durante a gravidez poder fazer a prova em casa e várias outras excepcionalidades que ela precisa ter. E a gente tem que ter a ideia também de que raramente o trabalho tira o jovem da escola. Na verdade, em geral, o jovem se desencanta com a escola,
procura alguma coisa para fazer, arranja um trabalho, aí depois você vai perguntar para ele, por que você não está na escola? Ele diz, eu estou trabalhando. Mas ele não saiu da escola porque ele estava trabalhando. Ele está trabalhando porque ele saiu da escola. Então, na verdade, uma escola encantadora, uma escola estimulante, ela vai manter dentro da escola um amplo leque de jovens de vários níveis de vulnerabilidade. E aí a política social que a escola tem que trabalhar, junto com assistência social, conselho tutelar, etc., é impedir que situações extremas de violência doméstica, de negligência, etc., não aconteçam, porque se essas situações extremas não acontecerem, o resto a escola deveria dar conta. Então, pegando esse seu gancho, quais são os fatores dentro da escola, ligados à escola em si, que provocam esse desengajamento, né? Você acabou de dizer que quando você tem lá uma atividade pedagógica super interessante, todo mundo se engaja, né? Que fatores a gente observa na escola brasileira que geram esse desengajamento? Então, eu acho que o erro da escola, muitas vezes, é dizer o seguinte, olha, isso aqui é uma escola, não precisa ser interessante, não. Entende? Educação é importante, logo senta aí e presta atenção. Não acontece. Né? A função, a escola tem que ser teatral. Você tem que construir atividades. Né? A gente, às vezes, acha que o aluno quer mais escola, não? Ele quer uma melhor escola. Então, cada hora do aluno na escola tem que ser melhor planejado. Né? Tem que realmente chamar a atenção. A gente tem que entender que a escola está competindo com todas as outras atividades da vida moderna pelo tempo e pela atenção do aluno. A escola não pode dizer, eu sou o mais importante da sua vida, logo preste atenção em mim. Não vai acontecer. Você tem que ganhar a concorrência. A escola tem tudo para ganhar concorrência, porque não tem nada mais interessante na vida do que o processo de você aprender, discutir, debater, colocar o seu ponto de vista, etc. Então, se a escola pensar em profundidade em cada atividade que ela vai promover com o jovem, ela vai ser encantadora, porque ela tem tudo para isso. E se ela for encantadora, e se ela se preocupar com o que o jovem traz, não adianta eu tentar ensinar alguma coisa que está além da compreensão daquele jovem, porque ele tem um déficit de aprendizado. Então, a escola tem que corrigir os déficits de aprendizado dos jovens, não permitir que esse déficit aumente, para que ele consiga participar das atividades que a escola está oferecendo. Certo? E fazer com que essas atividades que a escola está oferecendo sejam flexíveis, de tal maneira que ele possa ter uns que vão gostar mais de uma coisa, menos da outra, ele poder escolher um pouco. Ou seja, a escola tem que se tornar mais flexível, mais atraente, mais adequada às necessidades dele, e ela tem a responsabilidade de convencê-lo de que aquilo que está sendo discutido ali é significativo para a vida dele, presente e futura. Se ela conseguir fazer isso num ambiente em que ela tem altas expectativas sobre a capacidade daquele jovem se desenvolver, e se ela dá o protagonismo para o jovem se desenvolver, ela vai ser atraente e vai ser competitiva com as várias outras atividades que o jovem tem para fazer na vida dele. Achei super bacana quando você traz esse jovem que não quer perder tempo, que valoriza muito o tempo que ele tem. O jovem é potência, né? Quer dizer, o jovem quer sonhar, quer realizar os seus sonhos, quer ter projeto de vida. Como é que você acha que a escola hoje brasileira tem que lidar com essas questões emocionais que todos nós temos e os jovens têm também, né? Quer dizer, qual deve ser o papel dela para manter esse engajamento desse jovem no que tange as questões pessoais desses jovens? Desde o Aristóteles, o pessoal já dizia que a educação é uma coisa plena. E a Constituição brasileira diz que a educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa. Né? Então, nós não estamos falando de que a escola tem que simplesmente ensinar matemática e português. A escola tem que permitir que o jovem se desenvolva plenamente. Então, ele tem que desenvolver desde as habilidades artísticas dele, a curiosidade dele, a todas as habilidades socioemocionais, a empatia, a capacidade dele de se comunicar, ser assertivo, escutar ativamente e todo o processo de autoconhecimento, de definir para ele o que ele quer, para onde que ele quer ir, etc. Para uma escola conseguir fazer isso, ela tem que ter 5 condições básicas. Primeiro, o acolhimento. Uma escola tem que acolher o jovem, ou seja, tem que olhar para cada jovem e ver a individualidade dele e recebê-lo na escola.
mas não adianta você receber se você não dá voz. Então, a segunda coisa, a escola tem que ser um ambiente para o protagonismo juvenil, ou seja, o jovem tem que poder participar das atividades. Ele não está lá só para escutar, ele está lá para participar. Terceiro, a escola tem que ver em cada jovem um potencial incrível que cada um deles tem. Ou seja, a escola tem que acreditar em cada aluno. Ela não pode abandonar nenhum aluno, ela tem que acreditar em todos. Quarto lugar, a escola tem que ser um lugar onde existem combinados. Ou seja, a gente tem que combinar coisas, porque não pode ser uma bagunça. Então, mas também não pode ser um conjunto de regras impostas. Tem que ser um conjunto... Os jovens têm que aprender a sentar, jovens e adultos, e chegar a um acordo sobre quais são as regras para isso aqui funcionar, né? E, em quinto lugar, ela tem que fazer aquilo que a gente já falou um pouco antes, ela tem que oferecer experiências que o jovem vai se lembrar para sempre. Então, PB, obrigada, é um prazer estar aqui com você, conversando hoje. A gente fica por aqui, lembrando que todos os programas de entrevista estão disponíveis no Futura Play. Introdução. A escola tem um papel social essencial quando se trata de potencializar vínculos sociais, desenvolver habilidades físicas e cognitivas e de tornar alunos um agente social atuante em sua comunidade. No entanto, existem percalços e negociações diárias do direito à educação que aumentam a probabilidade dos jovens não darem continuidade nos estudos. Por trás de situações de infrequência, abandono e evasão escolar, existem motivações das mais diversas naturezas: gravidez, falta de conexão dos conteúdos escolares com interesses e desejos dos estudantes, necessidade imediata de geração de renda para apoiar a família, entre outros. E é na adolescência que o problema apresenta-se com maior intensidade. Em 2018, 8,8% da população entre 15 e 17 anos estava fora da escola, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE. Existe uma idade crítica para a evasão escolar no Brasil. No ensino fundamental, com mais ou menos 13 anos de idade, a proporções de jovens na escola chega a 97%. Essa proporção cai quando se trata de jovens de 16, 17 e 18 anos. Após os 18 anos, a queda volta a ser suave. Ou seja, o pico da evasão acontece entre os 14 e 18 anos de idade. Esta faixa etária coincide com a idade adequada para frequentar o ensino médio. E isso pode estar ligado às deficiências do ensino médio brasileiro, às questões sociais ou repetência, já que muitos não chegaram a finalizar o ensino fundamental, ou ainda a experiência escolar que pode ter sido negativa. Nesse caso, o constrangimento, muitas vezes causado por uma baixa compreensão do conteúdo de ensino fundamental, pode ser um dos fatores de não ingresso no ensino médio. Confira o texto A Relação entre o Abandono Escolar no Ensino Médio e o Desempenho no Ensino Fundamental. Infrequência e desistência. As diferenças entre abandono e evasão escolar. Um jovem longe do sistema de ensino é um problema que vai muito além dos limites físicos da escola. Se torna uma questão social. Para compreender melhor o problema e buscar soluções mais adequadas, é preciso primeiro entender a diferença entre os conceitos de abandono e evasão escolar. Apesar de serem usadas muitas vezes como sinônimos, eles especificam causas diferentes que os estudantes deixam a escola. Deixar de frequentar as aulas durante o ano letivo caracteriza o abandono escolar. Já a situação em que o estudante seja reprovado ou aprovado, não efetuar a matrícula para dar continuidade aos estudos no ano seguinte é entendida como evasão escolar. Assim, se a quantidade de jovens desta faixa etária fora da escola aumenta, conforme passar do ano letivo, temos uma subida dos números de desistência, o que caracteriza o abandono escolar. Por outro lado, tratamos da evasão escolar quando o aluno frequenta o ano da escola, mas não se matricula no ano subsequente. Acontece evasão quando não há registro de matrícula do estudante nos censos escolares, nos anos após o que ele frequentou. A educadora e gestora de educação Macaé Evaristo explica com mais detalhes
as diferenças entre essas duas situações de infrequência escolar. A entrevista foi concebida quando a especialista era secretária de Educação do Estado de Minas Gerais, cargo que ocupou entre os anos de 2015 e 2018. Aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês o vídeo relatando melhor. Sobre abandono, né? Muitas vezes as pessoas ficam na dúvida sobre a diferença entre abandono e evasão escolar. Então, a gente considera que um aluno abandonou a escola quando ele interrompe o ano letivo, ele deixa de frequentar em algum momento as suas atividades, ou muitas vezes pode acontecer caso de abandono quando o aluno ele acaba sendo reprovado por frequência, ainda que nos meses finais do ano letivo ele estava frequentando. A gente só vai tratar de evasão quando esse aluno infrequente que abandonou, ele não faz a matrícula no ano subsequente. Então, se um aluno deixou de frequentar no ano de 2016, por exemplo, e em 2017 ele não vai aparecer nos dados de matrícula do censo escolar, a gente considera que esse aluno ele está em situação de evasão escolar. Esses dados de abandono e evasão, nós vamos ter acesso a eles por meio de estatísticas do INEP, por exemplo, ou estatísticas do IBGE. É bem importante o censo escolar que nós temos no Brasil. Nós temos um instrumento muito potente porque nós conseguimos acompanhar os dados de matrícula, de infrequência, de abandono, de evasão, dos estudantes que estão matriculados na educação pública do país. Eu acho que isso é muito relevante e é um avanço para a educação pública poder contar com esses dados disponíveis para todas as pessoas, e em especial para os gestores educacionais. Então, nós temos, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio, taxas de evasão que chegam em torno de 8%. Então, é um dado bastante preocupante. E o que a gente vai perceber é que existe aí um gap entre a conclusão do ensino fundamental e a entrada no ensino médio, né? Talvez porque muitos desses jovens comecem a ficar pressionados por uma necessidade precoce de ingresso no mundo do trabalho. Esses indicadores, ou seja, esses motivos que o gestor escolar ele consegue incidir para reduzir essa situação de desigualdade. Eu acho que nesse aspecto, assim, a gente podia pensar muito, né, nessa questão que a gente tem na universidade, que eu acho que é um mecanismo de muita aderência para os jovens. A participação em projetos de pesquisa, em projetos de extensão universitária, isso faz com que o jovem, né, ele possa construir, para além daquelas disciplinas obrigatórias no seu currículo de formação, ele também vai construindo ali uma trajetória, eu acho que muito singular, né, da sua vontade, do seu jeito de se inserir no mundo do trabalho. Eu acho que os gestores hoje, eles vivem um grande desafio. A gente está vivendo um momento de muita desconstrução de uma agenda pública para a educação e uma quebra de um pacto da sociedade brasileira em torno da proteção ao direito à educação. Então, abandono, evasão, são corolários, né, de uma escola que se instituiu de uma maneira desigual no nosso país. A gente sabe que por trás da infrequência e do abandono, a gente sempre vai encontrar outras situações de negação do direito à educação. Então, nós gestores educacionais, eu acho que nós temos que pensar muito o que fazer para dentro da escola, para esse acompanhamento, para criar um ambiente de convivência democrática, para criar espaço para que esse jovem ele possa expressar, viver suas contradições, considerar que nós já fomos jovens, e a gente sabe como que todas as questões, às vezes, elas têm na adolescência uma dimensão que eu falo, às vezes ela é hiperinflacionada ou às vezes ela é subestimada, mas quem olha de fora, às vezes consegue captar muito pouco, né, os sentimentos
desses jovens e desses adolescentes. Então, eu acho que está na hora da gente recuperar essa dimensão de uma responsabilidade civil, né, com a juventude do nosso país. Porque nós temos aí uma população hoje que nós vivemos um genocídio da juventude negra. E é impressionante como esses indicadores, eles não comovem, né? Não comove a sociedade de maneira geral e muito menos os gestores. Então, quando a gente está falando de garantia do direito à educação, antes de garantir o direito à educação, a gente está falando da garantia da vida, né? Da presença, né? Da defesa desse corpo, desse jovem na nossa sociedade. Quem são os jovens que mais evadem e por quê? Entender a razão que leva um jovem a estar fora da escola é essencial para se chegar a um diagnóstico e, consequentemente, conseguir criar soluções para amenizar esse cenário. Os indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua, PNAD e IBGE, mostram que o contexto familiar pode influenciar na decisão de abandonar a escola. Aqui, né, temos até um gráfico relatando, né, que aqui vocês podem ver, na parte azul mais escura, famílias chefiadas por homens brancos com pelo menos escolaridade média completa, alta renda, resistentes na área urbana. Na parte azul mais clara, famílias chefiadas por mulheres negras, analfabetas, pobres, residentes na área rural. Aí aqui tem as cidades, né, caracterizando o gráfico. Quando o contexto familiar do aluno é de uma família chefiada por homem branco, com pelo menos escolaridade média completa, renda alta e resistente à área urbana, a chance desse aluno frequentar normalmente a escola é de no mínimo 79%. Quando se trata de famílias chefiadas por mulheres negras, analfabetas e de área rural, o índice máximo é de 65% no estado do Maranhão e 21,7% em Santa Catarina. Desta forma, pode-se entender que o avanço escolar está ligado às questões raciais e socioeconômicas. Enquanto pessoas brancas e de renda mais elevadas alcançam nível mais alto de escolaridade, pessoas negras e de renda mais baixa tendem a ter um menor índice de avanço escolar. E mesmo entre os mais pobres e os piores indicadores educacionais são observados entre os estudantes negros. Essas disparidades são fruto do racismo estrutural existente na sociedade brasileira, que é expresso pela desigualdade persistente nos indicadores educacionais e econômicos, refletidos nos ambientes familiares. Estes dados mostram que o choque socioeconômico faz com que alunos deixem a escola não só porque terem de sustentar suas famílias, mas também por não terem condições financeiras de manter a frequência escolar, sem condições de pagar o transporte até a escola e também alimentação, por exemplo. Então, por isso, né, os alunos deixam a escola e vai ajudar a família. Isso acontece muito ainda. A desigualdade racial nos dados sobre a evasão escolar no Brasil. Uma queda nos índices de abandono escolar foi registrada nos últimos anos no Brasil. Este é um dado positivo, já que tanto estudantes brancos quanto negros têm evadido menos das escolas, de modo geral. No entanto, o dado revela que a desigualdade se mantém praticamente a mesma quando comparadas raça e cor dos estudantes. Uma distância de 2,8 pontos percentuais mantém essa desigualdade. Se compararmos os dados de 2017 para 2018 do censo escolar, a taxa de abandono entre jovens negros subiu 0,1%, enquanto jovens brancos diminuiu na mesma proporção. Confira o gráfico complementos na seção Educação em Números. Aqui mostra, né, o gráfico, como foi explicado antes,
o de brancos ele só vai caindo, enquanto os de negros só vai aumentando em relação ao abandono escolar. A diferença de raça e cor, quando falamos de abandono e evasão, também se identifica se analisarmos os dados entre adolescentes, homens e mulheres. Jovens negros de ambos os sexos representam 59,8% do público fora do ambiente escolar, sobretudo quando observados os de sexo masculino, que são 34,7%. Diferenças de gênero no abandono escolar. O abandono e evasão escolar entre adolescentes, homens e mulheres tem cenário e motivações diversas. Os números gerais apresentados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua, PNAD, do IBGE, com dados de 2015 sobre acesso e frequência à escola, apresentam essa diferença ao analisarmos o gráfico abaixo. Nota-se uma distância entre os sexos, o que implica que a população de determinado sexo é maior que a do outro. Confira os dados entre desigualdade de anos escolares. Aqui tem o gráfico, né? Aqui no cantinho da tela, mostrando melhor em relação a frequências. 43,6% frequenta os homens, enquanto 7,6% não frequentam. 41,4% frequentam, que são as mulheres, enquanto 7,4% das mulheres não frequentam a escola. Apesar dos dados de acesso serem quase iguais, a tendência ao abandono é maior entre homens. Segundo o Censo Escolar 2018, enquanto 6,1% das pessoas do sexo feminino deixam o ano letivo antes do encerramento, 7,7% do sexo masculino deixa a escola durante o período. Já as motivações para abandonar os estudos seguem um padrão. Para meninas, ter um filho pode ser considerado um fator decisivo na hora de evadir o ensino médio. Dos adolescentes fora do ambiente escolar, 29,6% são mães, enquanto 13,7% estão fora, mas não tiveram filhos. No caso de meninos, o maior índice de evasão pode ser associado ao mercado de trabalho. 39,3% saíram da escola para trabalhar. Das meninas que estavam fora da escola, 15,8% ingressaram no mercado de trabalho. Os jovens que não trabalham nem estudam. Estudos internacionais mostram que a escolaridade é uma variável chave na obtenção de progresso econômico e bem-estar para o país e suas decisões e cidadãos. Isso quer dizer que pessoas escolarizadas ocupam os melhores postos e têm menos probabilidade de se tornarem desempregados. Isso quer dizer que o nível maior de escolaridade faz com que o trabalhador tenha maiores salários e maiores taxas de crescimento econômico. E não só isso. Para além de aspectos financeiros, a escolaridade é associada a benefícios não econômicos, redução de criminalidade, segurança, saúde, redução do número de gravidez na adolescência, entre outros. Nesse sentido, o número brasileiro preocupa o total dos jovens que evadem a escola. 44,9% não trabalham e também não frequentam a escola. Diante dos incontáveis benefícios futuros, é preciso que a escola, poder público e sociedade reforcem incansavelmente o valor da educação para a sua população jovem. Ter quase a metade dos jovens evadidos da escola, em casa, sem trabalhar, mostra que, além das questões econômicas, uma possível falta de interesse pelo ambiente escolar, que são atrativos para o aluno, tem pesado fortemente nas decisões dos adolescentes em parar de frequentar a escola. Às vezes mesmo o adolescente teve algum problema escolar e já decide o abandono, né? Muitas vezes não é assim que as coisas funcionam. Evasão de jovens LGBT, QIA+. A discriminação sofrida pela orientação sexual de jovens é um dos motivos para o abandono escolar dos pessoas LGBT. Segundo o pesquisador em diversidade sexual Tony Reis,
nós temos uma cultura heteronormativa, ou seja, a pessoa tem que ser heterossexual. E quem rompe com essa barreira acaba sofrendo as consequências. Chacota, preconceito, discriminação, violência e entre várias outras coisas que a gente tem visto para o mundo afora. Sendo a escola um reflexo do mundo, um espaço para debate e o acolhimento independente da orientação sexual, como a educação pode colaborar para o fim deste problema? Se observava a experiência vivida pelas pessoas trans e travestis, a valorização, o respeito à desigualdade se mostra ainda mais essencial. O respeito ao nome social e a garantia ao uso do banheiro próprio, a identidade de gênero das pessoas trans e transvestis, por exemplo, são medidas mínimas que podem auxiliar o enfrentamento à transfobia no espaço escolar. A transfobia caracteriza-se como todo ato discursivo, preconceito, política ou postura discriminatória contra pessoas trans e transvestis. Pesquisa realizada pelo defensor público João Paulo Carvalho Dias, presidente da Comissão da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, estima que no Brasil 82% das pessoas trans e transvestis têm o abandono nos estudos ainda na formação básica. A gravidade dos índices de evasão da população trans é um dos indicadores utilizados por pesquisadores para definir esse processo como uma verdadeira exclusão, fruto de uma pedagogia de violência. O conceito de pedagogia da violência foi elaborado pela pesquisadora Luma Nogueira de Andrade, primeira pessoa trans a concluir o doutorado em rede pública no Brasil. Em recente entrevista para a revista Capitu, do Grupo Estado, a especialista abordou a exclusão das pessoas trans do espaço escolar enquanto processo de evasão involuntária. Por não nos enquadrarmos dentro dessa ordem, passamos por um processo de exclusão tão bárbaro que passei a nomeá-lo na minha tese como pedagogia da violência. É um tipo de pedagogia que vai tentar ensinar as pessoas a ter uma forma de comportamento de acordo com os padrões conservadores, nem que precise usar a violência física, psicológica, moral e todos os outros seus aspectos. Quando fui ao campo entender por que as meninas não iam à escola, descobri que aquilo se dava por elas não terem oportunidade de ser elas mesmas. Nos dados da Secretaria de Educação, esses caos constam como evasão, porque culpabiliza a pessoa. Então, eu utilizo o conceito de evasão involuntária, porque não é algo desejado pela estudante, mas sim imposto. Qual o papel da gestão escolar para evitar o abandono e evasão? Como abordado anteriormente, os jovens que evadem escola, em sua maioria por razões econômicas ou familiares, estes são fatores externos que a escola muitas vezes não consegue interferir diretamente. No entanto, o fato de que quase metade dos jovens evadidos da escola não trabalha pode significar que para alguns estudantes que a escola deixou de ser um lugar atrativo. Interações negativas com professores, dificuldades de aprendizagem, repetências, preconceito e questões emocionais presentes na adolescência podem ser a causa dessa evasão. Neste sentido, tornar a escola mais interessante e atrativa os alunos um passo fundamental para que o estudante se mantenha no ambiente escolar. Um estudo realizado pelo Instituto Unibanco em parceria com a Universidade de São Paulo revela que escolas com sinais de depressão alcançam médias maiores de abandono escolar. Isso não significa que reformar a escola evita esse abandono, mas nos faz pensar sobre questões mais subjetivas, como capacidade de gestão do diretor da escola ou outras características são observáveis dos alunos. A evasão não é um ato repentino, mas fruto de processo lento de desengajamento de estudantes da escola.
Reinaldo Fernandes, autor do estudo Ensino Médio, como aumentar a atividade e evitar a evasão? Bons exemplos de estratégias para evitar o problema de evasão e do abandono. A decisão de evadir a escola não acontece de uma hora para outra. Evadir é um processo lento de desinteresse em relação à escola. Faltas, repetências, deixar de realizar tarefas são demonstrações de desejamento que podem indicar os alunos que precisam de um cuidado especial neste sentido e demonstrar uma necessidade de atuação direta com eles. Desenvolver e implementar ações de busca ativa, incentivar e possibilitar maior participação juvenil, com consequente melhoria de clima escolar, aproximar e envolver a comunidade escolar, promover maior diálogo com as famílias, além de desenvolver ações focalizadas na questão racial, são alguns dos exemplos das ações de combate ao abandono e evasão. Evandro Souza, diretor da Universidade Escolar Benjamin Batista de Teresina, Piauí, afirma que medidas adotadas fizeram com que a evasão escolar reduzisse de 19% para pouco mais de 1% em 9 anos. Nesse vídeo, ele explica sobre como a gestão participativa na escola influencia na permanência do estudante e diminui os casos de evasão e abandono escolar. Segue aqui o vídeo explicativo. Meu nome é Evandro Souza, sou diretor da Unidade Escolar Benjamin Batista, em Teresina, Piauí. Quando eu assumi a gestão da escola em 2008, a gente tinha um problema muito grande, que era a evasão escolar. E aí a gente começou a reunir a equipe para saber o motivo de tamanha evasão, que chegou em torno a 19%, né, percentual muito alto. Então, a gente foi em cada sala, procuramos um estudante, aquele que tinha um índice de nota mais baixo, para conversar e saber que motivos levavam os colegas a terem desistido. Até que a gente decidiu, de forma direta, com a coordenação, na mudança do nosso projeto político-pedagógico, de criar um modelo de monitoria. Aí, aqueles alunos que tinham notas mais baixas, inferiores, eu disse, vocês vão ter um acompanhamento de alunos da sala. E a gente partiu do princípio democrático, né? Deixando eles escolherem, porque eles eram que estavam prestes a desistir da escola, a sair da escola. Aí, no segundo momento, eles começaram a fazer a votação, escolher 4 alunos por sala, naquelas áreas que têm a maior dificuldade. E procurando com aqueles alunos que tinham um melhor rendimento, eles iriam se familiarizar com eles e iam ter um melhor aproveitamento, porque iam aprender com eles, como de fato aconteceu. Então, o aluno fazia no contraturno, para não atrapalhar as aulas, e a partir daí começava a dar orientação. Uma vez na semana, a gente fazia um calendário, de fato esse calendário, e nesse calendário da semana era matemática, química, física, biologia, português, sendo que uma vez na semana um monitor ia para fazer o acompanhamento com os outros. Então, o que fez eles terem assim, um acompanhamento melhor dentro da própria monitoria foi a motivação que eles começaram a desenvolver, que fosse uma coisa contagiante entre eles. Quer dizer, não vamos desistir, já que tem uma dificuldade, a gente tem os monitores que podem nos ajudar a completar o que os professores nos repassam. E isso aí criou um vínculo entre eles, e esse vínculo persiste até hoje, tanto que a gente tem os ex-alunos monitores que ainda hoje ajudam na escola. A nossa evasão hoje chega à casa de 1,9. De 19 para 1,9 no espaço de 8 a 9 anos é uma conquista muito grande. É muito gratificante isso. O nosso IDEB de 2009, 2,2, gradualmente foi passando, 2,2, 2,3, 2,5, chegando hoje a uma parcial de 3,8. Se a gente observar aí, é um percentual considerado até. Tanto que isso se refletiu na quantidade de matrículas da escola. São 1.185 e ainda uma lista de espera, porque não dá para matricular mais ninguém, porque não tem espaço físico para isso. Como conclusão agora, né, do trabalho feito
sobre a evasão escolar, podemos concluir que a evasão escolar é um grande problema que atinge a educação nos dias atuais. Uma das questões que pode mitigar a evasão escolar é a melhora da comunicação entre a escola, aluno e a família do estudante. Vários estudos mostram que também, em virtude de características socioeconômicas, estudantes que têm pais mais envolvidos em suas vidas escolares possuem melhor desempenho escolar. E realmente, né, se a família apoia o estudante, consequentemente o estudante ele vai empolgar mais em estar dentro da sala de aula. Mas tem pais e famílias que simplesmente abandonam o filho e o filho vai na escola se quiser, né? Então é aí que ocorre uma das grandes causas da evasão escolar. Enfim, né, hoje a gente falou sobre evasão escolar. Espero que vocês tenham gostado, né, do nosso vídeo, do nosso apresentação. Vai ter outros vídeos aí pra frente explicando melhor sobre a gestão escolar. Obrigada a todos.